Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o Dr. Michel Romero pela excelente explanação. Aproveito para parabenizar também o professor Daniel Starros e os demais organizadores do evento. Está sendo de muita valia e, ao menos para mim, está deixando um gostinho de quero mais. Bom, para fechar, então, com chave de ouro esse evento, a doutora Patrícia Rocha nos presenteará uma palestra sobre multiparentalidade, desafios do reconhecimento extrajudicial. A professora Patrícia é doutoranda na Universidade do Minho, em Portugal, vice-presidente do IBDFAN Alagoas, advogada e conselheira seccional da OAB Alagoas. Doutora Patrícia, obrigado por aceitar o convite. A palavra é sua. Bom, prometo que serei breve, diante do adiantado da hora, mas eu não poderia fazer alguns agradecimentos, em especial ao professor Daniel e toda a comissão organizadora desse lindo evento. Eu tive a oportunidade de acompanhar o evento desde o início e foram ricos debates, e eu espero manter o alto nível das discussões que aqui foram travadas. E quando o professor Daniel me fez esse convite, a gente pensou em alguma temática inicialmente ligada à convivência, mas depois a gente mudou para a multiparentalidade. E apesar de ter saído um errinho no material inicial de divulgação, o tema, na verdade, era sobre a delimitação dos critérios para o reconhecimento da multiparentalidade. Então, não há como a gente falar desse tema e até não utilizar o julgamento do recurso extraordinário 898.060 de Santa Catarina, julgado pelo STF em 21 de setembro de 2016, confirmando a tese de repercussão geral 622, como referência para a delimitação desses critérios, para o tema proposto. Então, a tese que foi fixada pelo STF, ela diz exatamente que a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, ela não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica com os efeitos jurídicos próprios. Ou seja, em outras palavras, é possível que uma pessoa tenha no seu registro de nascimento mais de um pai e ou mais de uma mãe. Pois bem, é preciso a gente entender o leading case, ou seja, a situação fática que deu origem a essa demanda, que foi o caso de uma filha que somente na adolescência ela acabou descobrindo que o seu pai registral não era o seu pai biológico. E aí ela foi fruto de um relacionamento entre os pais, que iniciado em 1978, que durou 4 anos, mas tão logo foi descoberta a gravidez, o casal, o pai biológico e a mãe biológica, romperam o relacionamento. Logo em seguida, a mãe dessa menina, ela começou um novo relacionamento, e essa pessoa, o novo companheiro, desconhecia o estado de gravidez em que ela se encontrava, e acabou assumindo, sem o seu conhecimento, né, a paternidade, acreditando também ser o pai biológico daquela criança. Pois bem, 14 anos depois, a mãe da menina, ela confessa à filha a existência e a verdadeira identidade do pai biológico. E aí essa filha procura esse pai biológico, conhece e passa a ter contato com ele. E logo em seguida, pouco tempo depois, ela promove uma ação de reconhecimento de filiação biológica com o intuito de trocar do seu registro o nome do pai socioafetivo pelo do pai biológico e, além disso, pleiteando alimentos e uma indenização de pouco mais de R$ 4.000, um valor de um pagamento de algumas dívidas. Pois bem, quando o pai biológico foi citado na demanda, entre outros argumentos, o principal argumento que ele trazia para que esse pedido dela não fosse julgado procedente, era que ela não tinha, a filha não teria interesse na busca da paternidade biológica, pois essa paternidade não deveria prevalecer sobre a paternidade que já
estava reconhecida, ou seja, a socioafetiva. Porque até então havia uma discussão muito grande nos tribunais da qual era o tipo de parentalidade que prevalecia, se a biológica ou a socioafetiva. Apesar de, no processo, existia um exame de DNA comprovando os vínculos biológicos com aquele pai. O pai socioafetivo, ele, em audiência, ele não apresentou manifestação escrita, mas foi ouvido em audiência e de instrução e julgamento, e ele afirmou que também teve conhecimento tardio do fato de não ser o pai biológico da demandante, mas que continuaria se considerando ela como se sua filha fosse, apesar de concordar e considerar justa a reivindicação que ela fazia da mudança do seu registro de nascimento. A filha, por sua vez, ela, ouvida também em audiência, ela declarou que, apesar de ter descoberto que o seu pai registral não era o seu pai biológico, ela o considerava e iria continuar considerando ele como efetivamente seu pai. Pois bem, entre várias decisões divergentes de primeiro, segundo grau, essa ação chega por meio de um recurso extraordinário manejado pelo pai biológico ao STF. E aí, nesse recurso, o pai argumentava, ele salientava, na verdade, a existência dessa forte relação socioafetiva entre a filha e o seu pai registral, e que essa forte relação, que foi reiterada no depoimento das partes durante a instrução probatória, ela deveria prevalecer sobre a parentalidade biológica recém-descoberta. E ele ressaltava ainda mais: eu não fui, eu não sou e eu não pretendo ser um pai socioafetivo, ou seja, eu não pretendo conviver e exercer função de pai perante ela. Ela, inclusive, o pai até ressaltava que ela teria confessado durante o depoimento que ela só propôs essa ação visando que obter os mesmos direitos dos outros filhos registrados do seu pai biológico. Com isso, o pai biológico queria salientar um interesse exclusivamente patrimonial na demanda. A filha, por sua vez, ela acabou defendendo a tese de que, como o pai socioafetivo registrou mediante erro, que aqui acolher a tese do pai de que a socioafetividade prevalecia sobre o critério biológico seria uma forma de desvirtuar a socioafetividade. E mais, ela afirmou que o genitor sabia que tinha uma filha fora do casamento, mas que deliberadamente ele omitiu-se por anos a fio, justamente para evitar as consequências dos seus atos. E aí, quando essa decisão ela vai a julgamento, o ministro relator, o ministro Fux, ele destacou alguns pontos que eu saliento aqui para vocês. O primeiro ponto do voto dele, ele diz que não existe hierarquia entre as formas de constituição de filiação em abstrato. Além disso, ele reconhece o valor jurídico do afeto como origem da filiação. O ministro ainda fala no direito fundamental à busca da identidade genética como um direito da personalidade. E o último ponto que eu gostaria de destacar é que o reconhecimento dos vínculos parentais de origem afetiva e biológica, os dois, a acumulação deles, permitiria uma completa e adequada tutela dos interesses dos sujeitos envolvidos. Pois bem, contrapondo-se a esses argumentos, o voto de divergência do ministro Luiz Edson Fachin apontou 4 elementos muito interessantes do nosso debate. Primeiro, o ministro entendia que o objeto da ação ela não era um conflito de parentalidade, mas apenas a pretensão da revelação de uma ascendência genética. Segundo, para o ministro Fachin, o parentesco ele é parte da realidade da vida, que não se confunde com um mero vínculo biológico. E aí que esse vínculo biológico, por si só,
ele só seria causa para determinar o parentesco jurídico quando não houvesse uma outra dimensão relacional que a ele se sobrepõe. Ou seja, se eu não tivesse no meu registro de nascimento a indicação do meu pai ou da minha mãe biológica, aí sim eu poderia, com base exclusivamente nesse critério consanguíneo, pleitear o reconhecimento a despeito de uma relação afetiva. E, por fim, o ministro Fachin, ele destacou que a multiparentalidade deveria ser uma medida de exceção, excepcional, que somente deveria ser reconhecida quando ela também se expressa na realidade da socioafetividade, inclusive em relação ao liame biológico. Acompanhou esse voto de divergência somente o ministro Teori Zavascki. Todos os demais ministros, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, eles nos votos sempre destacaram, sempre foram no viés da responsabilidade parental, ou do princípio da paternidade responsável, sob o argumento de que a concepção de um filho gera obrigações de caráter existencial e caráter patrimonial que não podem ser afastadas pelo fato do filho já ter sido registrado e criado por outra pessoa. E aí a gente começa o debate. Mas será que o mero vínculo biológico de ancestralidade, ele seria causa suficiente para autorizar a imposição da responsabilidade parental? E aí eu trouxe algumas situações, e acabou que a palestra da doutora Ana Cláudia, que eu também muito admiro, ela acabou se entrelaçando com o meu tema. Pois bem, primeiro ponto, será que existe multiparentalidade numa família homoafetiva? Bom, eu acredito que não, no mesmo entendimento do professor Anderson Schreiber, da Maria Gorete Valadares. Por quê? Na família homoafetiva, a despeito da ausência de referência de gênero, ou seja, a pessoa vai ter no seu registro 2 pais e 2 mães, ainda subsiste um modelo biparental, e não de vários pais ou várias mães. Então, o modelo multiparental, ela, como pré-requisito, ela exige a presença de pelo menos 3 sujeitos exercendo função de pai e ou de mãe. Segundo ponto seria a coparentalidade. Então, na coparentalidade, é aquela situação em que 2 ou mais pessoas, elas se unem num propósito de construir um projeto parental a despeito da falta de uma relação afetiva e ou sexual. Então, se esse projeto parental for construído a 2, não há que se falar em multiparentalidade. Mas quando a doutora Ana Cláudia fala na inseminação caseira, eu automaticamente me leva à ideia da coparentalidade. Então, muitas vezes, um casal homoafetivo se vale do material genético de um amigo que também vai participar, que também pode participar desse processo de criação e acompanhamento e responsabilidade do filho. Então, nessa situação, essa coparentalidade compartilhada por mais de 2 pessoas poderia, na minha concepção, dar ensejo à multiparentalidade. A reprodução humana assistida heteróloga, por sua vez, eu acho que é um pouco diferente, justamente pela falta de um projeto parental. Então, além da questão do anonimato, envolvendo a origem do material genético, é preciso a gente entender que na reprodução heteróloga, o doador ele não participa do projeto parental. Então, não caberia, e esse é um entendimento bem amplo da doutrina brasileira, que não caberia multiparentalidade em reprodução humana assistida heteróloga. O que caberia apenas seria o direito ao conhecimento da ascendência genética, que é um direito da personalidade, que não se confunde com a relação familiar decorrente do parentesco. Talvez o ponto de maior debate é com relação à adoção. E aí, nesse caso, por que o grande ponto de debate é a adoção?
Porque, segundo o artigo 1626 do Código Civil e o artigo 41 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a adoção ela faz com que os vínculos com a família biológica eles sejam rompidos e esses vínculos parentais eles sejam reconstituídos com a família substituta. Então, se há um rompimento, necessário rompimento parental com a família de origem, ficaria contraditório aceitar multiparentalidade em uma situação de adoção. E esse é o entendimento, por exemplo, do professor Paulo Lobo. Mas existem entendimentos divergentes. O professor Jones Figueiredo, desembargador, que é desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, ele defende a possibilidade da adoção multiparental. E nós temos, em alguns tribunais de justiça do país, algumas decisões já nesse sentido. Por exemplo, tem uma decisão do Tribunal de Justiça de Sergipe, em que uma mãe encarcerada, ela entregou, logo após o período que a presa pode ficar com a filha, ela entregou a sua filha para uns tios paternos cuidarem dessa criança, e 9 anos depois que esses tios estavam cuidando dessa criança, eles ingressaram com uma ação de adoção, argumentando o abandono da criança pela mãe. E aí, a decisão do Tribunal de Justiça, que modificou a decisão de primeiro grau, foi entender que, na verdade, não ocorreu o abandono e permitir a manutenção do nome da mãe biológica no registro, apesar de reconhecer a adoção a partir da constituição do vínculo socioafetivo construído construído na convivência familiar ao longo dos 9 anos. Tem outra decisão de Recife, do Tribunal de Justiça de Recife, onde a filha que cuja adoção ela já tinha sido concluída, ela ingressa com a ação de reconhecimento de paternidade, com a concordância dos seus pais adotivos e do pai biológico, e consegue alterar o seu registro para incluir aquele pai biológico. E também, mais um exemplo só para a gente entender, em Vitória da Conquista, existia uma situação de uma mulher que teve uma criança e com 3 meses de vida da criança, ela entregou essa criança a um casal homoafetivo feminino que criou e entrou com ação de adoção, mas ao longo do processo, numa conciliação, se entendeu que aquela situação, como a mãe biológica nunca tinha perdido o contato com a criança, que o ideal seria a constituição de uma multiparentalidade. Então, com relação à adoção, na minha concepção, pelo menos, eu acredito que, enquanto a adoção ela não foi devidamente reconhecida, enquanto existe ainda um procedimento pleiteando a constituição do vínculo parental com a família substituta, que é possível modificar a ação para nela reconhecer uma multiparentalidade. O que eu acho equivocado é continuar a dar o nome de adoção a essa ação, onde se mantém um vínculo único ou ainda bilateral com a família biológica de origem. Eu sou da teoria defendida pelo professor Rodrigo da Cunha Pereira, que as palavras elas têm poder. E é preciso a gente respeitar o sentido dessas palavras. Tanto é que a grande crítica que se faz a outra situação, que é a adoção à brasileira, é justamente o fato de não ser uma adoção, de ser a utilização da expressão adoção, ela ser utilizada de maneira imprópria. E aí, nesse caso, na verdade, na minha opinião, a adoção à brasileira ela não seria um obstáculo ao reconhecimento dessa multiparentalidade, porque ela se assemelha muito mais a uma relação socioafetiva do que um parentesco socioafetivo estrito sensu, do que a uma adoção propriamente dita. Mas, por exemplo, o professor Rolf Madaleno, ele acredita que tratar a adoção formal diferente da adoção informal, que seria a adoção brasileira, seria trazer 2 pesos e 2 medidas para a mesma situação jurídica. Particularmente, com a data vênia do respeito que eu tenho ao professor Rolf, eu discordo, porque eu acho que são situações, apesar da nomenclatura, são situações bastante distintas uma da outra.
Então, qual seria a minha conclusão diante de todas essas reflexões? Que a paternidade socioafetiva, ela não deveria coexistir em todos os casos com a biológica. Ou seja, multiparentalidade é exceção e não regra. E ela só deveria ser justificada quando a convivência familiar e a afetividade, ela realmente consolidassem um estado de filiação, inclusive em relação ao genitor ou à genitora. E aí, mas aí poderíamos perguntar, e então isso seria uma chancela à paternidade irresponsável? Não. É preciso a gente fazer uma distinção entre a responsabilidade econômica da geração de um filho e a responsabilidade social do status de pai e de mãe. Sobre isso, tem um texto do professor João Batista Vilela, já ainda de 1979, aquele texto famoso da desbiologização da paternidade, que ele faz referência a uma ação francesa, que é uma ação chamada Ação para Fins de Subsídios. Nesse sentido, com a mesma perspectiva, o professor Rolf Madaleno fala numa chamada paternidade alimentar, que seria uma paternidade exclusivamente voltada a essa subsistência para não permitir a falta da responsabilidade do pai biológico que não consta do registro de nascimento do seu filho. E o professor Paulo Lobo, ele ainda diz mais, ele traz uma proposta diferenciada, porque o professor Rolf, ele fala em paternidade, mas sem o sentido que a paternidade realmente ostentaria, de relação familiar. E aí, talvez, na minha concepção, até um posicionamento que melhor se adeque a essa ideia de que ancestralidade não se confunde com parentalidade é a do professor Paulo Lobo. Ele diz que a pretensão patrimonial em face do genitor, ela deveria ser provocada no âmbito do direito das obrigações. Então, ele diz que a reparação econômica, em função dos gastos com educação, com moradia, com lazer, enfim, com todos aqueles direitos básicos inerentes ao filho, à criança, ao adolescente, e a compensação moral pelo inadimplemento do dever de convivência, do amparo moral, da convivência familiar, ela deveria ser reconhecida por meio da tese do abandono afetivo. E aí, acabando sendo referendando esse posicionamento, nós temos um projeto de lei, que é o projeto de lei 2285 de 2007, conhecido como Estatuto das Famílias, que no seu artigo 77, ele faz essa clara distinção entre a paternidade e o direito ao conhecimento da ascendência genética e fala expressamente: o ascendente genético pode responder por subsídios necessários à manutenção do descendente, salvo em caso de inseminação artificial heteróloga. Então, deixo aqui essas provocações a todos, espero que todo mundo tenha que eu tenha despertado interesse e com essas provocações, agradecer mais uma vez a toda a organização desse lindo evento e dizer que estou muito feliz de poder compartilhar e estar presente aqui com vocês hoje. Doutora Patrícia, parabéns pela bela fala, foi ótimo lhe escutar. Então, eu passo a palavra direto ao doutor Daniel Stavros para dar encerramento ao evento. Excelente. Pessoal, uma alegria de todos nós, tenho certeza que os senhores têm o mesmo sentimento que eu tenho, depois de escutar tantas palestras maravilhosas na noite de hoje. Então, a gente só tem a agradecer especialmente aos palestrantes que dedicaram o seu tempo, que é valioso, para estar aqui com a gente. Então, muito legal essa troca de experiências, essa ideia que foi gestada pelos ex-alunos e alunos da PUC, que se envolveram desde o início. A Samantha Burlani, por exemplo, aluna na criação dos cards, o Carlos Lamas na sugestão dos palestrantes, a Valentina Alvorcem por todo o suporte que nos deu desde o início no WhatsApp, enfim, a cada um de vocês. E principalmente aos palestrantes,
o colega Michel Romero, do Peru, que esteve com a gente desde o início, o professor Oswaldo Saavedra, do México, a professora Ana Cláudia, a professora Juliana Jaquim, estou vendo a ex-acadêmica Raquel Blomberg, a Bruna Rey, que se envolveu demais, quem eu estou vendo aqui? A Luísa Oliveira, a Bárbara Sausen, que é uma acadêmica que gosta de escrever, já publicou artigos, o Leonardo, que está cada vez mais ativo nas redes, buscando oferecer conhecimento. Enfim, cada um de vocês tornou viável esse evento, que a gente agora vai ter que repetir no ano que vem, porque é quase 11 horas da noite e a gente ainda tem muita vontade de seguir escutando vocês. Eu espero que todos tenham aproveitado demais, como eu. Felizmente, temos as redes sociais para a gente seguir em contato. E tomara que no ano que vem, lá por outubro, novembro, sem Covid, muitos de nós possamos nos encontrar no Congresso Nacional do IBDFAN, que ocorre em Belo Horizonte a cada 2 anos. Se tudo der certo, a gente, né, professora Patrícia, vamos tomar um chopp, tomar um vinho, numa mesa de bar lá em Minas Gerais, como dizem os mineiros, né? Se não tem mar, vamos para o bar. Então, vamos seguir o ditado dos mineiros, vamos encontrar e confraternizar ainda mais. Muito obrigado a cada um de vocês, foi uma alegria enorme ter estado com todos. Então, declaro encerrado o nosso evento esse ano e seguimos em contato pelas redes sociais. Grande abraço a todos. Sorteio, estão me avisando no chat, sorteio dos livros. Eu vou passar, então, a palavra para o Leonardo Holderbaum, colega, aluno da PUC, que vai divulgar o nome dos vencedores do sorteio dos livros. Boa noite a todos. Deixa eu só ver a relação aqui, que na realidade não está comigo ela. Deixa eu só ver um minutinho só, rapidinho. Deixa eu só ver. A Samantha ainda está por aqui? Samantha? Deixa eu só olhar aqui, só um minutinho. Oi, tô aqui ainda. Tu pode fazer a leitura para nós, por favor? Deixa eu abrir aqui. Tu tá sem áudio, Samantha. Tem que botar teu áudio. Botei ali no chat, Léo, para tu ler. Tá, deixa eu ver aqui. Então, a primeira ganhadora foi o Instagram GraciFS. O segundo ganhador fui eu, Léo Underline Holder. O terceiro ganhador foi Dani Mendes, com 2 N's e com 4 I's. O quarto ganhador foi Candy, com C, Muti, com 2 M's e 2 T's. E o quinto ganhador foi Su Santos, com 2 T's. Eu peço que depois, no Instagram do evento, Direito das Famílias em Debate, que entre em contato conosco, mas, de todo modo, a gente também vai entrar em contato com vocês depois, após o evento daí. No mais, eu acredito que seja isso, professora. E agradecer a todos os palestrantes e a todos os ouvintes também. Nota 10. Muito obrigado, turma. Descanso merecido para todos. Obrigado a cada um de vocês.